Muito bem, estamos ao vivo. Aí a gente espera um pouquinho para ver se o pessoal vai entrar. Vou acompanhar aqui. Tati já entrou. Linda. Já temos 2 pessoas, então já podemos começar. Saudações, amados, gratidão pela presença. Vão dando feedback sobre som e imagem, se está tudo ok. Hoje vamos falar um pouquinho sobre aromoterapia e reeducação alimentar. É uma honra poder falar da aromoterapia, que eu considero uma medicina inteligente, que além de não causar efeito colateral nenhum, ela é inteligente porque ela trata diversos sintomas, até mesmo doenças, ao mesmo tempo. Você escolhe um óleo para uma determinada situação, por exemplo, você sofre com enxaqueca, você escolhe o hortelã-pimenta para tratar esta enxaqueca, e junto com isso ele vai estar restaurando problemas capilares, vai estar restaurando problemas de estrias, vai estar auxiliando em problemas estomacais e por aí fora vai. Problemas bucais, uma série de outras coisas. Então, por isso que é uma medicina inteligente. Você busca uma ação e ela traz aí mais 20, 30 ações no seu organismo. Então, vale a pena investir no conhecimento desta terapia holística, vale a pena conhecer a fundo esta técnica da aromoterapia e sentir o poder da natureza em ação. Por isso que é uma honra poder estar falando numa medicina tão poderosa e que principalmente vai livrar você da indústria farmacêutica, desta necessidade que a sociedade impõe de estar tratando tudo que aparece com remédios estes que têm os seus efeitos colaterais e você busca a solução de um problema e acaba causando um outro. Dentro da aromoterapia isso não existe e ela é muito vasta, são muitos óleos essenciais, são muitos óleos vegetais que quando combinados produzem efeitos incríveis em nosso corpo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre lavanda. Lavanda é o queridinho da aromoterapia. É um óleo essencial que não é zero a sua toxicidade, não precisa se preocupar com nada ao usar um óleo de lavanda, desde que seja 100% puro. E a gente consegue saber se ele é 100% puro se atentando ao nome científico que tem que vir numa embalagem, como essa aqui, e também se atentando à sua cromatografia. Isso eu ensino com mais detalhes no curso de aromoterapia integrada e sistêmica. A lavanda, ela pode ser usada para muitas coisas, inclusive em crianças, né? Crianças aí a partir dos seus 3, 4 anos já podem estar fazendo uso com cuidado, com bastante critério, por alguém que conheça do processo, pode estar fazendo uso perfeitamente. A lavanda, ela auxilia por causa dos seus componentes, são mais de 40 componentes nesta planta, componentes esses inclusive que a indústria farmacêutica se apossa e faz os produtos sintéticos, mas usando como base produtos químicos que tem dentro desta planta, são mais de 40. Ela auxilia em muitas coisas, ela é um poderoso relaxante, calmante, problemas de insônia, problemas com pesadelos,
problemas com ansiedade, a lavanda é perfeita nestas situações. Ela ainda é um forte regenerador de pele, então para o rosto, você associar, por exemplo, a lavanda a um bom óleo vegetal, um óleo de argan, ou outro bom óleo, e fazer um óleo para passar no rosto, uma sinergia para passar no rosto, você tem efeitos nas rugas, no seu corpo você tem efeitos em cicatrizes, você tem efeito nas estrias, é algo realmente mágico o uso da lavanda. Você pode usar direto na pele, não tem problema algum. Você pode usar em colares aromatizadores como este, onde você pode pingar aqui uma gotinha e ficar o dia todo inalando o cheiro da lavanda. Enfim, se a pessoa gostar do cheiro da lavanda, o cheiro floral da lavanda, ela tem aí um poderoso remédio ao seu dispor 24 horas por dia. Não causa dependência, não causa contraindicações, não tem problema algum, somente benefícios ao usar a lavanda no seu dia a dia. Lógico que é uma terapia complementar, né? Então não é algo assim, quando eu estou com um problema eu vou e faço uso do óleo essencial. É um tratamento que precisa ser feito, é um uso constante, um uso diário, várias vezes ao dia, que além de trazer o benefício da cura, vai também prevenir para que isso não aconteça mais, até que o seu corpo se restabeleça. Este é o propósito de uma terapia holística, o seu corpo se restabelece e aí ele próprio começa a buscar a sua cura. E lógico que associado a outros detalhes, né? Não adianta nada você fazer um tratamento com aromaterapia e não cuidar, por exemplo, da sua alimentação. Por isso que nós associamos essa live, esses dois temas, alimentação e aromaterapia. Você está tratando, por exemplo, enxaqueca com o hortelã-pimenta, nós vamos falar dele numa próxima live, e você toma 1 litro de café por dia, vai ter dificuldades em buscar o restabelecimento aí da enxaqueca. Então precisa haver uma associação da sua alimentação, cuidados diários, atividades físicas, mais o uso da aromaterapia. Isso vai restaurar o seu corpo e daí ele começa a produzir a cura automaticamente. E nunca mais você vai sentir problemas desta espécie. Eu sou exemplo vivo disso, sempre sofri com problemas de dor de cabeça e hoje já faz mais de 5 anos que eu não sei o que é um analgésico. Então, realmente a cura é efetiva. E interessante que dentro da aromaterapia, por exemplo, a lavanda, ela vem de uma palavra latim, a gente falando sobre a etimologia, né? Que é lavare, que significa purificar o espírito. Então nós podemos até entrar um pouquinho dentro da aromaterapia em assuntos espirituais. Problemas, perturbações mentais que às vezes a pessoa tem, como por exemplo, dificuldade em perdoar, problemas de luto, problemas de suicídio, tudo isso a lavanda pode trazer a restauração do espírito. Já existem casos científicos de sucesso neste respeito. Problemas que sofrem com síndromes do pânico e outros problemas aí da mente, a lavanda ela tem um forte efeito nestas questões. Então, vale a pena. Faça uso, se interesse pelo assunto, busque informações. É importante estar atento à qualidade do produto. Tá? O benefício que a lavanda traz é graças ao acetato de linalila e o linalol que tem nele. Algumas empresas, infelizmente, estão fazendo isso de forma sintética, porque dá trabalho você tirar o óleo 100% natural da planta. Isso demanda um certo trabalho.
e alguns estão usando o sintético no meio ou estão usando produtos de baixa qualidade. Isto faz com que algumas lavandas de algumas empresas, de algumas marcas, esteja com a sua cânfora muito elevada. Aí que entra a cromatografia, né? Seria interessante você fazer um curso de aromaterapia para entender bem a respeito desse assunto. Porque se eu compro uma lavanda de uma determinada empresa e a cânfora está muito alta, está, por exemplo, acima de 0,5%, ela não vai ter o efeito que precisa. Aí ela acontece o efeito rebote que nós chamamos. A pessoa, ao invés de curar a sua insônia, a pessoa, ao invés de curar a sua ansiedade, isso começa a acelerar justamente por causa do excesso de cânfora na formulação do óleo essencial. Então é muito importante isso, estar atento à qualidade, busque indicações a respeito na hora de comprar um óleo e peça ao fornecedor que ele forneça a cromatografia. E aí você vai olhar lá os índices e atente-se ao índice cânfora. Ele precisa estar abaixo de 0,5%. Ideal 0,2, 0,3, no máximo 0,5. Eu já encontrei óleos essenciais com 1% de cânfora. Aí ele deixa de ser, vai ter outros benefícios, mas o principal, que é para uma insônia, para uma ansiedade, para problemas de pele, ele já não vai mais servir. Então é muito importante atentar-se a isso. E como eu falei, lógico que junto com a alimentação. A alimentação é fundamental em todos os sentidos e em todos os tipos de terapia. É interessante que às vezes algumas pessoas buscam a cura através das terapias holísticas, de fazer ali várias sessões de uma determinada terapia que ele escolheu, quando que se ele fizesse um pequeno ajuste na sua rotina alimentar, na sua dieta, ele conseguiria de forma efetiva esta cura que ele está buscando. Então é muito importante, fica uma dica, antes de você buscar uma terapia holística, antes de você buscar um tratamento, certifique-se de como que está o seu organismo. Faça os exames convencionais, faça um exame de sangue, faça um exame de hormônios, veja como está o equilíbrio do seu organismo antes de buscar uma terapia. Porque de repente você pode ali ficar fazendo várias sessões para curar determinado sintoma que você está sentindo e o problema ele pode se agravar com o passar do tempo. Ou ele pode voltar depois que você consegue ali o seu alívio, você consegue ali uma melhora, depois ele torna-se a repetir. E às vezes quando ele vem para repetir, ele vem com ainda mais força. Então faça um bom exame de sangue, faça um bom exame clínico. E aí, não tendo nada, você pode daí buscar uma terapia holística tranquila, né? Reveja os seus conceitos sobre alimentação. É o caso da lavanda. Às vezes você, por exemplo, vai querer buscar ali, está com muita ansiedade, problemas depressivos, falou que o lavanda é bom para isso, vou começar a usar, e não vai fazer os exames, não vai buscar uma consulta clínica. De repente você está com falta de lítio no cérebro, de repente você está com algum problema hormonal, então é mais fácil tratar este problema hormonal e depois continuar com uma terapia alternativa para que ela auxilie na restauração do seu organismo. Então, antes de qualquer coisa, faça isso, faça um exame de rotina, veja se está tudo certinho e depois começa a fazer os ajustes. E nesses ajustes você consegue fazer através da alimentação também. E mais importante do que eu buscar conhecer e começar a incluir na minha dieta alimentos saudáveis, é aí que alguns estão se enganando. Mais do que eu entender qual alimento é saudável, eu preciso entender com a combinação deste alimento, com o que ele combina ou não.
Este é o processo de uma reeducação alimentar séria. Eu preciso entender que alimento combina com qual para que eu tenha os efeitos no meu organismo. Nós vemos aí muitas reportagens de pessoas que aparentemente levavam uma vida saudável a nível de alimentação e partiram. Isso se deve justamente a eu sei que determinado alimento ele é saudável e começo a ingeri-lo, mas eu combino ele com outro que anula esses efeitos saudáveis dele. Aí deixa de ser uma alimentação saudável. Por isso é importante uma reeducação. E dentro do nosso programa de reeducação, por exemplo, nós identificamos os superalimentos. Isso é muito importante. Eu saber quais são os superalimentos que existem na natureza. Uma vez identificado esses superalimentos, eu preciso entender qual nutriente eu quero arrancar daquele alimento. O principal nutriente. Ele vai ter outros benefícios. É o mesmo processo da aromaterapia. Eu busco um específico e me beneficio dos outros que vêm junto. Então, na alimentação, eu escolho, eu vou querer determinado nutriente para o meu organismo. Ele está neste produto, ele está neste alimento. Agora, eu combino esse alimento com qual para não perder este principal nutriente. Aí ele se torna um superalimento. E aí é certeza absoluta de nutrição para o seu corpo. Esta é a grande jogada de uma reeducação alimentar. Um exemplo. A cada live eu vou citar um exemplo de uma combinação e de coisas que eu tenho certeza que você faz de forma equivocada. Um superalimento, tomate. Ele é perfeito para muitas coisas, mas eu preciso saber com que ele combina e eu preciso saber como tirar esse principal nutriente dele. Ele é excelente, por exemplo, para a próstata. O homem tem que comer muito tomate, só que não pode ser salada de tomate, porque o principal nutriente dele, que vai auxiliar no trato da minha próstata, só sai se for aquecido. Então salada de tomate vai trazer outros benefícios, sim, vai encher o seu estômago, mas o principal, ele deixa de ser um superalimento, ele passa a ser um alimento como qualquer outro. Então ele precisa ser aquecido, ele precisa ser assado. A melhor forma de se consumir tomate é através de molhos. Não os molhos de caixinhas, não os molhos de saquinhos. Tomem cuidado com os molhos de saquinho. Vem muita química nele. Em forma de molho que você mesmo faz, que é muito facinho de fazer. E é certeza de você conseguir ali os seus nutrientes. Aí entra o problema da combinação. Eu tenho um outro superalimento, se eu souber usá-lo, que é o limão. Limão também precisa fazer parte da minha dieta diariamente. Eu preciso consumir muito limão. Limão ele tem muitos efeitos benéficos, além da já muito conhecido, por exemplo, vitamina C, ajuda em muitas coisas, detox, limpeza do organismo. E ele é um dos poucos alimentos que ele faz o nosso organismo ficar alcalino. Isso é muito importante numa reeducação alimentar, numa dieta saudável. Toda doença, todas, até mesmo câncer, todas as doenças elas só se formam num ambiente ácido. O consumo de alimentos que o nosso organismo não digere e o consumo de alimentos misturados de forma errada, que não combinam um com o outro, faz com que o nosso organismo fique ácido. Esta acidez é o ambiente propício, o ambiente perfeito para o desenvolvimento de qualquer doença. Então eu preciso estar constantemente mantendo o meu organismo alcalino. Como eu faço isso? O limão é de grande ajuda. Porém, se eu misturo limão com tomate, eu anulo os dois e crio um terceiro ácido que vai corroer toda a parede do meu intestino. E aí eu vou estar sujeito a problemas que têm acontecido muito aí. Alzheimer, Parkinson. À medida que o meu intestino ele começa a ser corroído, ele deixa de filtrar
fezes vão entrar na corrente sanguínea e aí vai causar todo o problema no meu organismo. Então é muito importante o cuidado com o meu intestino. Quando eu misturo tomate com o limão, eu crio aí uma bomba dentro do meu organismo. Então os famosos vinagretes da vida, as famosas saladas de tomate temperadas com limão, ou vinagre não devia nem existir, mas ou vinagre, tudo isso vai criar um terceiro ácido, vai criar uma bomba dentro do meu organismo. Então, a partir de hoje, se você consome tomate, se você consome limão, não deixe eles se encontrarem. Mantenha eles afastados ali na sua cozinha. E aí você vai ter a certeza de estar consumindo 2 superalimentos. No nosso programa de reeducação alimentar, nós ensinamos sobre 20 superalimentos. Mantendo estes 20 superalimentos dentro da sua cozinha, eu tenho certeza que você dificilmente vai procurar uma farmácia, vai procurar um posto de saúde, vai procurar um hospital. Temos tudo o que precisamos dentro da natureza. O único problema é que, por causa da imposição da sociedade, estamos deixando de consumir coisas naturais e estamos consumindo coisas de forma errada. Você vai se surpreender, por exemplo, nas próximas lives, onde você vai ver que eu tenho certeza que você come brócolis de forma errada. Você não absorve nenhum nutriente dele. Mas porque a mídia, porque a sociedade impõe o consumo da forma que eles acham correta. E na verdade existe um outro propósito aí, né? Da mídia, da sociedade, do que eu chamo de Matrix, que é justamente fazer você adoecer. Porque é você estando doente que sustenta a máquina. Se você for uma pessoa saudável, não é interessante para o sistema, não é interessante para o sustento da Matrix, né? Então fica aí essa dica, fica o convite para conhecer os nossos cursos de aromoterapia integrada e sistêmica e o curso de reeducação alimentar, onde a gente dá toda essa estrutura. Todos os nossos cursos, eles são como que interligados um no outro, porque eu estou falando de terapia holística. Eu não posso tratar as coisas no meu organismo de forma diferente. Eu preciso ter um conjunto, eu preciso olhar de forma como um todo, né? Holística, a palavrinha holos, que é olhar o ser humano como um todo. E para que eu possa olhar o ser humano como um todo, eu preciso usar diversas técnicas, eu preciso ter várias alternativas para poder tratar, né? O pior erro da sociedade, o pior erro da civilização foi ter fragmentado o ser humano. Hoje nós estamos divididos em partes, né? Você vai procurar um especialista, você vai procurar uma ajuda médica, você tem um médico, você tem uma pessoa para cada parte do seu corpo e eles não conversam entre si. E isso gera um grande problema. E dentro da reeducação alimentar, nós ajudamos também as pessoas a entenderem que a importância de você manter o seu intestino em perfeito funcionamento. O seu organismo como um todo em perfeito funcionamento, mas o intestino principalmente, o nosso segundo cérebro. É dali que saem hormônios tão necessários para o nosso organismo. Então eu preciso mantê-lo intacto, eu preciso estar cuidando constantemente dele. Para vocês terem uma ideia, o número de bactérias que nós temos no nosso organismo, ele é 10 vezes maior do que o número de células. Nós somos um conglomerado de células, somos formados por muitas células. 10 vezes mais é o que temos de bactérias no nosso organismo. E é justamente o controle destas bactérias, o cuidado com estas bactérias é que vão fazer o nosso organismo saudável. Nós temos, a nível de números, né, nós temos 100 trilhões de células no nosso organismo e temos 1 quatrilhão de bactérias. Então veja aí o nosso desafio, cuidar dessas bactérias, desses
desses monte de bactérias que temos bactérias boas e bactérias ruins. Elas precisam conviver. Eu não posso destruir as ruins, porque quando eu vou destruir as ruins, eu acabo destruindo as boas. Elas precisam viver em harmonia. E é justamente a alimentação que eu coloco na minha boca é o que vai determinar se eu estou sustentando as bactérias ruins ou se eu estou sustentando as bactérias boas. Então, esses são pontos bastante interessantes. E uma coisa que nós vamos fazer sempre ao final das nossas lives, uma vez que nós estamos falando de alimentação saudável e de aromaterapia, eu vou sempre estar compartilhando aí uma receitinha para vocês fazerem. Usando óleos essenciais. Óleos essenciais, eles se harmonizam muito bem com a alimentação. Você pode usar ele em diversos pratos, em sucos, em sobremesas. Você, além de estar se alimentando de forma adequada, com superalimentos, com alimentos apropriados, você coloca óleo essencial na sua alimentação, você tem aí um combo perfeito e super poderoso, que vai te dar prazer na hora de se alimentar e vai estar cuidando da sua saúde. Pois, claro que se tiverem dúvidas ou quiserem mais informações sobre as receitas ou sobre esses assuntos, é só ir mandar mensagem no Zap ou no próprio Instagram. Mas tem uma receita aqui de penne à moda mediterrânea com óleos essenciais de manjericão e alecrim, que também vou falar deles nas próximas lives, mas pode usar sem medo, se você quiser aí arriscar uma receitinha. O que você vai precisar para esta receita? 1 kg de tomate. Tomate maduro, não pode ser tomate verdolengo também, porque o tomate verdolengo, ele traz uma toxina nele, própria dele, que precisa se proteger dentro da natureza. Quando ele está verde, ele ainda tem essa toxina, então ele precisa estar bem maduro para estar livre desta toxina. Você vai precisar de 4 colheres de sopa de azeite de oliva. É importante que o azeite de oliva, um dos melhores óleos para se ter na cozinha, ele seja extra virgem e que a sua acidez seja menor que 0,5 também. Isso você vê no rótulo ali do azeite. Você vai precisar de um óleo de alecrim. Você vai usar 6 gotinhas desse óleo. Tendo o óleo de alecrim em casa, você vai usar ele na comida. Você vai usar ele, por exemplo, no seu shampoo, em vários produtos dentro da sua casa ali, onde você vai colher os benefícios do óleo de alecrim. Você vai precisar do macarrão. A sugestão aqui é penne, mas pode ser algum outro. E dê preferência a massa que não contenha glúten. Você hoje também tem uma facilidade muito grande no mercado de encontrar estes produtos. Você consegue lá sem glúten, feito com outras farinhas, né? Farinha de arroz, farinha de beterraba, outras farinhas. Vai precisar de 450 gramas de uma massa, 3 dentes de alho. Eu vou estar ensinando aqui também sobre o alho. Eu tenho certeza que você consome ele de forma errada. Ele é um super alimento, junto com o brócolis. Na nossa próxima live eu falo desses dois, do brócolis e do alho. Pode usar do jeito que você está acostumado agora mesmo nessa receita, mas eu tenho certeza que você está consumindo ele de forma errada. E alguns raminhos de salsa. Vai precisar também do óleo essencial de manjericão. E se quiser incrementar ainda mais aí o seu molho, você pode adquirir um outro super alimento que é o pinhão, para poder dar uma incrementada neste molho. E aí é só fazer normal, você vai preparar todos esses ingredientes como se estivesse fazendo a macarronada que você está acostumado a fazer os cozimentos do tomate, fazer o molho, mexer o molho, preparar ali tudo certinho. E é interessante que o único detalhe aqui, na hora de você cozinhar o seu macarrão, você cozinha ele com alecrim. Você põe a água para cozinhar o macarrão, pinga ali umas 2 gotinhas, 3 gotinhas de alecrim, deixa ele cozinhar nesta água com alecrim e depois o restante das gotas, as outras 3, você vai usar no molho junto com as 6 gotas
do óleo de manjericão. Muito simples, muito fácil, dá para fazer tranquilo e vai ficar saboroso, e é como se você estivesse almoçando um remédio. Olha que bacana que é a aromoterapia. Você vai ter uma alimentação saudável, vai estar reestruturando o seu organismo e ainda vai estar ingerindo como se fosse remédios junto com a sua comida. Então é isso. Espero que tenham gostado, e qualquer dúvida, qualquer pergunta ou interesse em conhecer mais, fique à disposição em nos chamar. E no próximo mês, em setembro, nós teremos o curso, no dia 2 de setembro, nós teremos um curso de reeducação alimentar. E depois, no meio do mês, não estou me recordando a data aqui, nós vamos ter um curso de aromoterapia. O curso de reeducação alimentar será feito lá na Parada Inglesa e o curso de aromoterapia será feito em Arujá. Mas temos aí outras datas também e outros locais que fazemos o curso. Sintam-se à vontade em perguntar e em nos chamar. Gratidão imensa. Tem duas Retiro a dúvidas. gratidão. Não, peraí. A Tati quer saber o nome científico desse lavanda. E a Adriana quer o livro, a capa do livro que ela quer comprar, esse livro de receitas. Muito bem. O lavanda, ele é Lavandula augustifolia. Lavandula Vou escrever aqui. augustifolia. Tem que sempre estar escrito ou na caixinha ou no vidrinho, né? Tem empresas que não vendem. Se vocês precisarem, ou quem precisar dos óleos, nós temos para fornecer também, tá? Nós enviamos, podemos fazer um bem bolado aí. Nós temos todos os óleos essenciais que vocês precisarem, nós temos, de empresas confiáveis e com a sua cromatografia intacta, né? Eu particularmente trabalho com a empresa da Fitoterápica. Existem outras marcas também interessantes, mas a nível de custo-benefício eu trabalho com a Fitoterápica. Você querendo, você se interessando pelo assunto, a gente pode estar fazendo aí uma consulta, fazendo uma sessão, vendo qual óleo realmente é necessário para aquilo que você está buscando, e podemos estar fornecendo também o óleo. Mas o lavanda, o seu nome científico é Lavandula angustifolia. E a capa do livro da receitinha que você passou. Né? Existem dois livros muito interessantes a nível de receitas com os óleos essenciais, né? Mas é importante conhecer as propriedades dos óleos, tá? É importante estar se atentando, porque uma ressalva, por exemplo, né? O alecrim, ele é um poderoso restaurador do pâncreas. Ele ajuda muito em casos, por exemplo, como diabetes. Porém, precisa ter-se bastante cuidado se eu usar ele com pessoas que têm problemas de pressão alta, porque por causa da cânfora que tem no alecrim, ele pode elevar um pouco mais ainda a pressão da pessoa. Se for, aí é caso a caso, precisa ser estudado e tudo mais, né? Principalmente se eu for usar ele no formato aqui, por exemplo, do colar aromático, se eu for usar ele direto na pele, né? No alimento ele dá uma quebrada, então não precisa se tomar tanto cuidado, mas é importante isso. Então, quem for, por exemplo, fazer essa macarronada para uma pessoa que tem pressão alta, que ela não deveria estar comendo macarronada, ela deveria estar resolvendo um problema aí da pressão alta primeiro, mas é bom se atentar nessa questão. Então, conhecer as propriedades dos óleos é importante antes de estar usando ele nas receitas. Mas nós temos dois livros muito importantes dentro da aromoterapia. Os dois são da editora Laszlo. A Laszlo é também uma grande empresa de óleos essenciais e fazem aí grandes publicações, e entre elas alguns livros de receita. O primeiro é este aqui, Eu Cozinho com Óleos Essenciais. Tá dando pra ver? Tá com atraso, mas vai dar pra ver sim. A gente posta depois, faz um history com ele. Então Eu Cozinho com Óleos Essenciais. E um outro também bastante interessante, da Melinda, Óleos Essenciais para Cozinha e Bem-Estar.
esse aqui traz só receitas, né? Traz conceitos sobre os óleos essenciais e receitas. Esse outro da Melinda traz também dicas de bem-estar, dicas de beleza. Então ela ensina a colocar óleos essenciais em argilas, em shampoos, em fazer cremes, em fazer sais de banho, né? E usar o óleo de todas as formas. A aromaterapia ela só é eficaz quando eu uso ela de forma integral na minha vida, para tudo. Para qualquer machucadinho, para tomar banho, para me lavar, né? Vem muito daquela ideia de que eu não posso passar na minha pele aquilo que eu não posso ingerir. Esse é um conceito muito antigo, né? Esse é um conceito da Ayurveda. Não passe no seu corpo aquilo que você não pode ingerir. Então, aderir à aromaterapia em todos os segmentos da minha vida, em tudo aquilo que eu faço, vai fazer com que eu tenha um corpo realmente saudável e livre aí dos transtornos no dia a dia. Acho que respondi. Sim, certo? perfeito. Então agora, gratidão imensa pela presença, pela participação de todos. Essa live vai ficar gravada para que você possa assistir quantas vezes quiser. E nós ficamos aí à disposição para auxiliar no que for preciso. Forte abraço, beijo em seus corações, gratidão.